Boa noite, igreja. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 13 ao 18. Hoje vamos ver um exemplo de esperança, a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus, aquilo que nos motiva e nos dá a esperança. Versículo 13 do capítulo 4 diz o seguinte: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor, é uma alegria pregar para a Tua igreja sobre a nossa bendita, abençoada esperança, Senhor. Aquilo que nos motiva, Deus, aquilo que nos distingue de todo e qualquer credo. A esperança que aquele que está vivo voltará. Então eu te peço que o Teu Santo Espírito possa aplicar a mensagem aos corações. Que o Senhor derrame copiosamente de Ti mesmo sobre nossa igreja, para que a Tua vinda nos motive, Senhor, a trabalhar para o Senhor, a sermos cheios do Teu Espírito Santo, entendendo, Senhor, que no Senhor nenhum trabalho é em vão, porque o Senhor voltará. O Senhor virá novamente a este mundo, em grande poder e glória, para julgar os vivos e os mortos. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Um exemplo de esperança. Esse texto aqui ele é muito usado para debater escatologia, doutrina do final dos tempos. O pessoal pega o verso 17 e fica dizendo a partir do verso 17, se Jesus vem antes, vem depois, vem no meio, vem num quarto da tribulação. Só que o texto não está tratando aqui especificamente se o Senhor virá antes ou depois da tribulação. Ele está fazendo uma outra afirmação. Qual é a afirmação? Que o Senhor virá. Os textos que vão tratar se será antes, depois, são em outros textos, são em outros locais. Então nós não vamos nos fixar nesses detalhes, que às vezes a gente fica olhando o olho do tucano e acha que é uma bola, mas a gente está vendo um tucano. Então a gente tem que entender que quando tratamos um texto, e esse texto aqui fala da nossa esperança, devemos focar naquilo que o autor intentou, que é dar esperança aos crentes. Esse texto aqui, ele é a fonte de esperança. A gente observou em toda a Epístola Tessalonicenses, que devemos ser um exemplo de igreja, exemplo de ministério, exemplo de cooperação, exemplo de vida cristã. Agora, o que baseia, o que alimenta o meu desejo de ser um exemplo em todas as áreas? É a volta do Senhor. Ali em Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito fica antes de Filemão, para ajudar os irmãos, né? Filemão é uma carta que é como cidade pequena. Você passou, já passou a cidade inteira, né? Tito fica antes disso. Tito capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele chama essa esperança de uma abençoada esperança, de uma esperança bendita, de uma esperança maravilhosa. Por quê? Porque era uma esperança verdadeira. Notemos algo interessante na epístola. Ali no capítulo 1, versículo 10, em Tessalonicenses, você vai observar que ele termina o capítulo 1 falando da volta de Jesus. O verso 10 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. E esperar seu Filho do céu. No capítulo 2, verso 19,
também uma referência à vinda de Jesus. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa da glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? No capítulo 3, verso 13, ele termina novamente o capítulo falando da vinda do Senhor Jesus. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo 4, verso 17, ele termina novamente o capítulo falando da vinda do Senhor Jesus. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no capítulo 5, o versículo 23, no finalzinho da epístola, ele fala novamente da vinda do Senhor Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Eu oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sabia disso desde que comecei a pregar a epístola, mas eu quis guardar para o sermão de hoje qual é o grande tema motivador dessa carta. É a vinda de Jesus. Por que eu tenho que ser um exemplo de igreja? Porque o Senhor voltará. Por que eu tenho que ser um exemplo de cooperação no reino de Deus? Porque o Senhor voltará. Por que eu tenho que ser um exemplo de ministério? Porque o Senhor voltará. Por que eu tenho que ser um exemplo de vida cristã? Porque o Senhor voltará. Ali no versículo 3 do capítulo 1, ele fala sobre isso, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus. O que nos motiva, o que motiva uma igreja, é a vinda do Senhor. Por isso que é um exemplo de esperança, porque as outras esperanças, a gente vai ver isso mais à frente, elas não são verdadeiras. Elas são falsas esperanças. Nós temos uma esperança verdadeira. Dito isso, eu queria falar que a nossa esperança é um exemplo, porque, primeiro, ela não é como a dos outros, e o texto fala isso. Segundo, ela é baseada no que Jesus fez. E terceiro, ela é baseada no que Jesus fará. A minha esperança, a sua esperança, a esperança desta igreja, ela não é como a dos outros. O verso 13, o apóstolo fala isso, dizendo o seguinte: não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Esperança. Primeiro eu quero refutar aqui uma falsa doutrina, a doutrina do sono da alma. O texto aqui fala algumas vezes, os que dormem, os que dormem, os que dormem. O que é que algumas seitas entendem com esse texto? Que quando você morre, você fica numa espécie de geladeira celestial inconsciente. O texto não está dizendo isso. A expressão aqui, koinomenon, dormir, é uma referência ao corpo, uma referência a cemitério, a corpo. Ali em Daniel 12, 2, vamos abrir. E para a gente não ter uma falsa esperança, a gente tem que ter o entendimento do que essa expressão significa. Daniel 12, 2. Daniel fica antes de Oséias. Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: e muitos é um hebraísmo para todos, tá? Quando Jesus fala que ele dá sua vida em resgate a muitos é em contraste com poucos, não significa que somente alguns vão ressuscitar. O texto fala o seguinte: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu pergunto aqui aos irmãos, quando um crente morre, ele fica dormindo no pó ali, no cemitério, está ali, a alma dele está ali no pó? E quando o corpo desfaz, a alma se desfaz? Então, ele, quando fala dormir, é uma referência ao quê? A alma ou ao corpo? Ao corpo. Ao corpo. Ali em João capítulo 11. E muitas seitas e ideias errôneas tiram a esperança dos crentes na hora da morte. Não, ele está dormindo. Está agora inconsciente. Não está sendo cuidado pelo Senhor, está dormindo. Falsas doutrinas que tiram a nossa esperança, que tiram o nosso desejo de encontrar o Senhor. Ali em João 11, 12, 14, a gente vai observar ali a história de Lázaro. E o seguinte, verso 11:
de João 11. Essas coisas ele falou e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme ele ficará bem. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que ele falava a respeito do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Morte, ela é falada no texto grego como dormir, é um eufemismo. Aqui Jesus fala claramente, ele não está dormindo, ele está o quê? Morto. Então quando a Bíblia fala dormir no Senhor, não está dizendo que a pessoa está inconsciente, está dizendo o seguinte, que ela está morta. Isso é uma forma hebraica, grega e romana de dizer que alguém morreu. Não está se tratando de como está o estado da alma dela. Dito isso, para que a gente tenha uma verdadeira esperança, vamos ver o que acontece com um cristão quando morre, para entendermos onde estão aqueles que estão mortos em Cristo, estão dormindo em Cristo. Ali em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, diz o seguinte: e ele disse a Jesus, o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. O Rodrigo Silva, porque é um adventista, ele vai dizer que Jesus falou o seguinte: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele ia dizer quando ele está na cruz, crucificado, ia dizer outro dia. Faria algum sentido essa expressão? Além do que, para acrescentar uma vírgula onde não tem, você teria que dizer que 99,9999999% de todas as traduções em 2000 anos erraram. Não tem como. É impossível. Então, quando o Senhor fala para aquele homem, quando você morrer, você está comigo no paraíso, o que aquele homem entendeu? Que ele estaria dormindo no céu? Ou que estaria nos braços do Senhor no céu? Por isso que a Bíblia fala, a nossa esperança não é como os outros. Nós não temos uma falsa esperança. Não somos como aqueles que têm uma esperança enganosa. Ali em Filipenses capítulo 1, vamos abrir. Para que a gente falar da vinda de Cristo, tem que tratar daqueles que morreram. Porque qual era o problema ali? Que aconteceu em Tessalônica. Paulo falou que Jesus ia voltar. Ok, Paulo saiu e foi plantar igrejas. Só que as pessoas começaram a morrer, natural. E elas morreram e Jesus vai voltar. E agora? Elas vão perder a vinda de Cristo. Elas serão deixadas para trás. O que vai ocorrer com elas? E Paulo escreve e fala, calma. Eu vou falar do que acontece com os que morreram em Cristo. Não se preocupem com eles. Estão melhor do que a gente, tenha certeza disso. Ali em Filipenses 1, 23, diz o seguinte: mas de ambos os lados, morrer ou ficar vivo, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é o quê? Muito melhor. Partir e estar com Cristo. O que é melhor? Trabalhar para o Senhor ou ficar dormindo? Trabalhar para o Senhor. Se morrer e ficar dormindo, então Paulo não falaria que era muito melhor. Só tem uma coisa melhor do que trabalhar para o Senhor: estar com o Senhor. Só tem uma coisa melhor do que se desgastar no reino de Deus: estar com o Rei. E lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11, isso tem que alimentar a sua esperança. Se tudo der errado com você, você estará nos braços de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Eu não quero que vocês fiquem tristes como os que não têm esperança. Se tudo der errado com você, você vai estar nos braços do Senhor. Isso é maravilhoso. Apocalipse 6, 9. Antes, um contexto de Apocalipse. O povo de Deus estava sendo massacrado por Dominiciano. Ele estava perseguindo a igreja. Os crentes estavam morrendo. E Apocalipse é um livro, não só para falar do futuro, mas para confortar a igreja. Para confortar aqueles crentes. Imagina só, você está perdendo mulher, você está perdendo filhos, você está perdendo casa, você está perdendo marido, você está sendo morto, os crentes estão fugindo. Para comprar ou vender tem que ter uma pedrinha do imperador. Por isso Jesus fala, vocês vão ganhar uma pedrinha branca.
lá no céu. Por quê? Porque eles tinham que ter uma pedrinha com o nome do imperador para fazer sacrifício para o imperador. Você não podia comprar ou vender. Aí o pessoal hoje fica discutindo se é chip ou não é. E você está morrendo, e você está perdendo seus bens. E os crentes que morreram? Aí o Senhor revela à igreja. Como é que eles estão? E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. O seu primo, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, a sua esposa. Eu vi eles lá. É isso que João está dizendo. As almas daqueles que foram mortos por causa do quê? Da palavra de Deus. E por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? O que? Os santos estão orando isso? Estão orando isso. Eles estão acordados ou estão dormindo? Estão bem acordados, né? Estão bem acordados. E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Aí o Senhor fala: olha, calma, relaxa, aproveita o céu. Por que, Senhor? Porque ainda vai chegar mais leva aqui, vai chegar mais povo. Agora, olha a nossa esperança. Nós não podemos ignorar aqueles que morreram em Cristo. Eles estão com quem? Com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses. Eu não quero que vocês fiquem tristes com os irmãos que morreram, como os que não têm esperança. Por quê? Porque não é uma falsa esperança. Aqui fala, os que não têm esperança. Vai falar: mas pastor, o espírita tem esperança. Tem, mas ela é uma falsa esperança. Aliás, é uma esperança muito ruim. Por exemplo, o espírita acredita que ao morrer ele vai ter que reencarnar posteriormente para pagar pecados que ele não lembra. Só que, ao reencarnar, ele vai cometer o quê? Mais pecados. E vai ter que reencarnar para pagar mais pecados que ele não lembra. Isso é terrível. Horrível. Deus me livre de uma esperança assim. Parece empréstimo em banco. Não termina, você paga o cartão ali, aí vem mais, mas não paguei, agora vem mais, porque não entendo. A gente faz umas contas, aí tu vê lá as letrinhas miúdas, né? Quanto mais você paga, mais você deve. É isso, é uma esperança boa, horrível. Agora, a esperança dos adventistas de Jeová. A pessoa está lá, se desgastando para aquilo que eles entendem que é o Senhor, trabalha, ficou doente, está sofrendo, morri. Estou igual Hitler. Qual a esperança é essa? Dormindo. Quando o Senhor me prometeu que Ele estaria comigo todos os dias. Mas se eu estou dormindo, eu não sei. Eu não estou sendo confortado. Eu não estou sendo acarinhado pelo Senhor. Ele não está enxugando de mim toda a lágrima. Que esperança ruim, horrível. A esperança romanista, papista, dos católicos. Se você for um ótimo católico, um bom católico, utilizaste dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, você morre e vai para onde? Purgatório. Fazer o quê? Purgar os seus pecados. Terrível. Os que não têm esperança, isso não é esperança, é desesperança. Aí vamos acender uma vela, para quê? Para ele ir para a luz. Vamos fazer uma missa 7º dia, para quê? Para dar uma aliviada no tempo de purgatório. 1000 anos, agora são 995. Isso é esperança? E se você a não ser que você seja um beato, que seria santificado nível top São Francisco de Assis, aí você vai para o céu. Mas a maioria não é. Terrível. Não é terrível essa esperança? Agora o budismo, a esperança do budismo. Você morreu e você atingiu o nirvana. Você vai ser mergulhado no universo. Você vai deixar de existir e se tornar um com o universo. Que coisa horrível. E o ateu? O ateu não há esperança alguma, a não ser a desesperança de que nada existe após isso. Tudo que ele fez, todas as conquistas, a família, o amor, tudo não passava de reações químicas de neurônios da sua cabeça. Paulo fala: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Eu não venho de uma família cristã, eu posso dizer uma coisa: a diferença de um enterro de um cristão para o enterro de um não cristão é gigantesca. Há tristeza, há luto, mas há esperança. Por isso que Paulo fala: relaxem,
Não fiquem tristes. Eu imagino o desespero. Os crentes, e agora? O irmão tal morreu, a irmã tal morreu, Jesus não veio, onde é que ele está? Ele se perdeu. Aí Paulo fala, não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Ali em 1 Coríntios 15, 19, isso é tão maravilhoso, né? Porque se tudo der errado na sua vida, você vai estar nos braços de Jesus. Vinde, bendita de meu Pai. Coisa maravilhosa isso. 1 Coríntios 15, 19. Que esperança tremenda. 1 Coríntios 15, 19. Diz o seguinte: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está apenas para esta vida. Está para partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso é tremendo, isso não nos motiva. Por isso que eu fico tão triste quando eu vejo os crentes debatendo o seguinte: vai ser um chip. Já foi o código de barra. Quando lançaram o código de barra, há uns anos atrás, bons anos, os crentes diziam que não podia usar o código de barra, que era a marca da besta, porque eles faziam a conta nos riscos. Eu já tentei fazer essa conta, nunca consegui entender. Dava 666. Não podia usar o código de barra. Aí os caras ficam presos nisso. Quando a escatologia não é para te amedrontar como um spoiler de uma série de terror. Escatologia é para dizer o seguinte: olha, tenha esperança, Jesus virá. Os mortos em Cristo estão com quem? Com Cristo. Agora, a nossa esperança é um exemplo de esperança porque ela é baseada no que Jesus fez. Verso 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por isso que quando eu vejo, irmãos, o anticristo se manifestou, o problema dele, não quero saber dele, eu quero saber de Jesus. Estou nem aí para o anticristo. Verso 14 diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. A nossa esperança na vinda de Cristo está baseada no quê? No que Jesus fez primeiro, baseado na morte de Jesus. Se cremos que Jesus morreu, ora, por que Jesus morreu? Qual foi o motivo da morte de Cristo? Ali em 1 Coríntios 14, vamos abrir? 1 Coríntios 15, desculpa, 1 Coríntios capítulo 15. Vai falar, se cremos que Jesus morreu. Por que ele morreu? 1 Coríntios 15. Diz o seguinte: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. A minha esperança quando a volta de Cristo chegar é baseada na morte de Cristo. Cristo morreu pelos meus pecados. Por que eu tenho esperança quando ele retornar? Porque ele morreu para pagar os meus pecados. Eu não tenho medo de perecer. Eu não tenho medo de ser envergonhado. Eu não tenho medo de ser fulminado. Eu não tenho medo de ser condenado. Por quê? Porque Cristo morreu pelos meus pecados. Não é as minhas boas obras, não é o meu desempenho, não é sacramento, não é reencarnação, não é purgatório, não é ceia, não é batismo, não é nada que eu faça. É a morte de Cristo, o pagamento perfeito. Quando o Senhor retornar e Ele virá um dia, eu estarei seguro, se estiver vivo naquele momento. Por quê? Porque o Senhor me salvou baseado na morte dEle. Eu confio na cruz dEle. Por que então que eu posso ter esperança? Porque que Ele morreu por mim. Por que um papista tem esperança? Porque ele foi uma boa pessoa. Mas sempre tem alguém melhor do que ele. Um espírita tem esperança por quê? Porque ele tentou fazer boas obras para depois encarnar e pagar pecados que ele não lembra. Quando o Senhor voltar, eu tenho a plena esperança que eu serei abraçado por Ele, se estiver vivo aqui. Por quê? Pelo que Ele fez. Tudo é baseado no que Ele fez, não no que eu fiz, porque eu não posso nada fazer. E é baseado não somente em sua morte, mas em sua ressurreição. Ali o texto vai falar de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu aqui é um ponto importante. Ele só vai voltar porque Ele está vivo.
Isso é interessante. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a igreja não teria a crença que ele voltaria. Teria a crença que ele ressuscitaria. Mas a igreja não crê que o Senhor ressuscitará, porque ele já ressuscitou. Então qual é a crença histórica da igreja? Está até no credo apostólico. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? A igreja crê que o Senhor voltará. Só volta quem está vivo. Só volta quem está vivo. Nós não falamos, o Jesus vai reencarnar em alguém. Quem reencarna na doutrina espírita e oriental é quem está morto. A tal pessoa é reencarnação de Buda, reencarnação é o novo Dalai Lama, é o novo aquilo. Pessoas que morreram, humanos comuns. Agora Cristo não. Cristo, ele está vivo. A minha esperança na volta dele é que ele ressuscitou para a minha justificação. Por que o Senhor voltará? Por que você crê que Jesus voltará? Porque ele está vivo. Porque ele vivo está. E ele subiu visivelmente aos céus. Vamos abrir ali em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. A nossa esperança é um exemplo baseado no que Jesus fez. Não é baseado no que nós fazemos, no que alguém diz que é. Se de fato ele é quem ele diz que é, ele é quem ele diz que é, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, ele voltará. É muito simples. Não estou me baseando em algo fantasmagórico, no nirvana, essas bobagens todas. Não. Estou me baseando num fato histórico. O túmulo está vazio, ele se levantou no terceiro dia, ele subiu aos céus e ele voltará. Ali no capítulo 1 de Atos, versículo 9, diz o seguinte: e, falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? A igreja não espera o Senhor parado olhando para o céu, espera o Senhor trabalhando para o Senhor. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. O Senhor retornará visivelmente e corpóreo. Ele voltará em corpo glorificado. O mesmo Jesus que subiu aos céus, descerá do céu, visivelmente. Aqueles que creem numa vinda invisível, o Senhor aqui subiu invisivelmente? Subiu? E quando ele retornar, todo olho o verá. E ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16, vamos abrir. 1 Coríntios 15, 16. Diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, é vazia, sem propósito. E ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, pereceram. Por que eu tenho certeza que aqueles que morreram confiando em Jesus estão muito bem? Porque Cristo ressuscitou. Por que eu tenho certeza que quando o Senhor vir, aqueles que creem nele e permanecerem, estarão muito bem? Porque Cristo ressuscitou. A minha esperança se baseia num fato: a morte foi vencida. Tudo converge para a cruz. E para aqueles 3 dias, sexta, sábado e domingo, o Senhor voltará visivelmente. Isso é maravilhoso, porque veja bem, se você morrer antes da volta dele, você vai estar com quem? Com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas vamos supor que você não morra, esteja vivo para a vinda dele, e você vai ver o céu se abrindo, o Senhor retornando, as trombetas tocando, e o seu corpo sendo glorificado, os mortos ressuscitando. É legal, né? Maravilhoso, né? Aí você vai pensar: valeu a pena trabalhar? Valeu a pena me desgastar pelo Senhor? O que você acha? O Leonardo Ravenhill fala o seguinte: no seu primeiro minuto na eternidade, você vai ver quanto tempo você perdeu com coisas daqui. Seu primeiro minuto que você estiver lá, você vai: que tolo eu fui, como tinha muito mais para viver para ele.
É que nós não temos a capacidade de entendimento ainda. Agora, a minha esperança é o exemplo de esperança, porque ela é baseada no que Jesus fará. Ele morreu e ressuscitou, isso é passado, ele já o fez, não fará novamente. Agora, o que o Senhor fará? Primeiro, o que ele vai fazer com aqueles que morreram em Cristo? Aqueles que dormiram no Senhor. Verso 14 de 1 Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. E o verso 15 diz o seguinte: dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Note bem o que diz o texto. Aqui. Aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, Deus trará com ele. Então, aquele que morreu em Jesus, ele vai vir com quem? Com Jesus. O capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Olha aqui diz: ao final ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com quem? O Senhor voltará com quem? Com todos os santos que morreram na história. Imagina que cena gloriosa. A gente pensa nos anjos, que bons anjos, legal, mas eu não sou anjo. O Senhor vai vir com quem? Com todos e cada um de todos os crentes em todos os tempos. Que cena gloriosa. Aqueles que morreram em Cristo, eles voltarão com Cristo. Eles voltarão, só que não só isso. Ao voltar, sabe o que vai acontecer? Os seus corpos se levantarão e eles serão unidos aos seus corpos. Como? Não faço ideia. Falei no discipulado com o Kleber, ele perguntou como. Não faço a mínima ideia como vai fazer. Tem gente que morreu há 2000 anos, tem gente do Antigo Testamento que morreu, tem lá Adão, tem lá Sete, né? Tem Noé, não faço ideia. Ele vai reestruturar as moléculas e eles vão vir, vão se unir aos seus corpos e vão se unir a Cristo no ar. Isso é maravilhoso. Que exemplo de esperança. Eu querer ir para purgatório, Deus me livre. Querer reencarnar para pagar pecado que eu nem lembro, dívida que se eu fiz eu não sei que fui eu, Deus me livre. Agora, Deus os trará com ele. Eles vão vir com Cristo. O que o Senhor falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo te digo que hoje estarás. Então eles estão vindo de onde? Do paraíso. Maravilhoso. Que esperança gloriosa. Aqueles que morreram em Cristo. Nós vamos reencontrar aqueles que morreram em Cristo. A Bíblia fala que Deus não se lembrará do pecado. Não quer dizer que Deus vai ter amnésia. Também a mesma coisa quando a Bíblia fala que nós não lembraremos mais de tristeza ou dor. As nossas memórias serão redimidas. Como? Não faço ideia. Mas não vai doer. Nós não sofreremos. Quando o Senhor retornar, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de santos descerão com ele. Talvez a imagem mais bela de todos os tempos. O céu se abrindo, não é só Jesus, todos os santos. Eu não sei como tem gente que acha que isso pode ser invisível. Não tem como ser invisível um negócio desse. Ele vai voltar com aqueles que morreram. E aquela pessoa que morreu em Cristo, é isso que Paulo está respondendo aos Tessalonicenses. Aqueles que morreram em Cristo, não se preocupem, Deus não perdeu nenhum deles. Deus vai voltar, mas não vai esquecê-los. Deus vai trazer com eles. Deus vai trazer com eles. Os mortos em Cristo receberão o primeiro corpo glorificado, obtendo então redenção completa. Aí você vai perguntar para aquele: você vai estar vivo se Jesus voltar na sua geração? Onde é que você estava, querido? Eu estava no paraíso. E agora? Agora é novo céu e nova terra. Melhor ainda. Agora, e nós? Se ficarmos vivos, Ele nos transformará completamente. Antes, um adendo aqui. Paulo diz o seguinte no verso 15: dizemos, pois, isso a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Alguma seita diz o seguinte: olha, isso quer dizer que Paulo está dizendo que ele estaria vivo na vinda do Senhor. Logo, o Senhor já veio, né, na década de 70. Alguns falam isso, né, 70 do primeiro século. Quando Paulo fala nós, os que estamos vivos, ele está se utilizando
de uma figura de linguagem, chama alcance potencial, isto é, todos e qualquer um dos crentes que estiverem vivos, ele se inclui porque é uma espécie de redação de texto. Ali em 2 Coríntios, capítulo 5, diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5. Novamente é uma espécie de alcance potencial. Ele se inclui, não quer dizer que ele acontecerá com ele, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, temos um edifício, uma casa eterna no céu, não feitas por mãos, mas por Deus. Ele não está dizendo que ele vai morrer. Então é o seguinte, olha, todo crente que morrer vai ter uma casa no céu, correto? Vai ter um corpo lá no céu enquanto não vem a ressurreição. E ali em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 51, vamos abrir? Diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele não está dizendo que todo mundo ali seria arrebatado e as pessoas não iam morrer. Ele está se incluindo. Isso é uma figura de linguagem. Então Paulo não errou a profecia. Paulo não está dizendo que ele ficaria vivo para a vinda. Então é o seguinte, olha, no caso de eu ficar vivo e vocês ficarem vivos, o que vai acontecer com aqueles que não morrerem, estiverem presentes e vivos quando o Senhor retornar? O Senhor vai transformar completamente o nosso corpo. Aí ele fala aqui no verso 15: nós não precederemos os que dormem, mas o Senhor descerá do céu e nós seremos arrebatados. Aliás, a expressão arrebatamento não está na Bíblia, tá? A expressão é arrebatados, haxpazo, né? Retirados com força. Por quê? Porque o mundo vai acabar, né? Então tem que ser retirado com força, né? Arrebatados, nós seremos puxados pelo Senhor. E ao ser puxado, nós seremos completamente transformados, corpo glorificado. Nós veremos ele vir, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Vai durar quanto tempo isso? A Bíblia fala num átomo, num piscar de olhos. A expressão grega ali é num átomo, num piscar de olhos. Algo muito... não vai ter chance não. Isso é algo glorioso. Agora, quando é que isso vai acontecer? O verso 16 fala que o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com o quê? A trombeta de Deus, na última trombeta. Ali em 1 Coríntios 15, quando o rei está vindo, né, toca-se trombeta antes, vai tocando trombeta. E quando chega a última trombeta, que o rei chegou. O pessoal fica, eu tirei foto do céu, eu já vi, crente mais velho vê umas coisas assim, né? Olha essa foto do céu, eu vi um anjo aqui trocando trombeta, né? Já viram isso? Eu já peguei umas fotos assim, né? De anjo tocando. Era um Photoshop bem mequetrefe, né? Gente, não é isso. É porque ele está usando uma figura de linguagem que eles entendem. O rei está vindo, aí você vai tocando trombeta anunciando que o rei está vindo. Já viram isso em filmes, não viram? E a última trombeta é o quê? Que o rei chegou. É basicamente isso. A última trombeta. 1 Coríntios 15, verso 23, diz o seguinte: mas cada homem em sua própria ordem. Cristo primeiro, né, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Então, quando Cristo vir, o que vai acontecer? O fim, né? Quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, toda a autoridade e poder, porque ele deve reinar. Aqui está, deverá reinar, já pedi a correção. Aqui está no presente, não no futuro, está errado, e a BV Books vai corrigir isso. Então ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Note bem o que o texto está dizendo, olha. Primeiro Cristo ressuscita, ok? Depois os que são de Cristo. Aonde? Na sua vida. Então, acabou. Mas enquanto ele não vem, ele tem que reinar. Cristo está agora reinando sobre o mundo e colocando cada inimigo debaixo de seus pés. Cada inimigo está sendo derrotado, cada inimigo está sendo derrubado. Mas qual é o último inimigo? A morte. Quando ele vir, sabe o que não vai ter mais? A morte. Aí poderemos cantar
esse trecho que está em 1 Coríntios capítulo 15 ainda, verso 51 em diante. Eis que vos digo mistério. Um adendo. Mistério, não é? O pessoal fala, mistério. Mistério é algo que não era conhecido e agora está sendo revelado. Misterion, né? Isso é mistério. Não. Mistério não é algo maluco. Mistério é uma coisa que não era conhecida e agora é revelada. Eis que vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Isso daqui tem que ser revestido, tem que ser glorificado. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto é, o que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantaremos: ó morte, ó inferno, ó sepultura, onde estão vocês? Vocês não podem mais nos atingir, porque agora o que é mortal foi revestido de imortalidade. Somos agora imortais, somos agora incorruptíveis. Não há mais corrupção, não há mais doença, não há mais fragilidade em nós. Somos exatamente iguais a Cristo. E o que acontecerá? Verso 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que já morreram, nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos por 1000 anos com o Senhor. Quanto tempo? Para sempre com o Senhor. O texto paralelo a isso, 2 Pedro capítulo 3, quando o Senhor vir, ao soar da última trombeta, você vai ficar quanto tempo com o Senhor? Para sempre. Aqui na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 13. O Senhor podia voltar hoje, não podia? Podia? A gente não gostaria, né? Ele não voltará, tá? Existem coisas a acontecer, mas a gente gostaria. Isso é tão melhor, né? O Flamengo perdeu, a gente tem que se preocupar com algumas coisas, início do mês, boleto. Mas por que ele não volta? O Senhor, verso 9, não é tardio a respeito de sua promessa. Ele não está demorando. Ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguemos ao arrependimento. É o que eu falo sempre. Imagina se Jesus volta antes de você se converter. Tristeza que seria, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Aí é para domingo que vem. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoa deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quanto os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos em calor fervente derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Quando o Senhor vir, o universo será enrolado e queimará. Para quem não sabe, hoje é quase que consenso que o universo é como um tecido, né? O tecido da realidade. Ele vai ser enrolado e vai queimar e vai morrer e vai ressuscitar glorioso em novos céus, em nova terra. E eu e você e nós vamos habitar com um leão, com um cordeiro. A criancinha, linguagem metafórica, fará carinho na serpente. Não haverá mais morte. Nada disso. Quando o Senhor retornar, nós ficaremos para sempre com Ele num mundo muito
muito, muito, muito melhor do que esse. Dito isso, olha o verso 18 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Portanto, por causa disso, da vinda do Senhor, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note bem, consolai-vos uns aos, quando o seu irmão estiver chateado, para baixo. Sabe como é que você vai consolar ele? Não negando a realidade do problema. É o seguinte, olha, Cristo voltará. Há glorioso galardão para os crentes. Há gloriosa promessa, há uma gloriosa presença, há uma gloriosa esperança. E quando você entender isso, e você se consolar, se animar com o teu irmão que está fraco, nessa mútua edificação, note o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58. Temos trabalhado, nos desgastados para o Senhor, temos tirado nossa energia para o Senhor, nossos recursos financeiros para o Senhor, nosso tempo para o Senhor, nossa esperança para o reino de Deus. E agora? Verso 58, 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre o que é abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todo o contexto aqui é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo não é para a gente ficar olhando para o céu, tentando marcar data. É para a gente trabalhar. Por quê? Porque vale a pena. Porque não é vão. Imagina naquele grande dia, o Senhor falar para você aquilo que você fez para Ele. Ah, Ele vai falar? Vai. Aquele que der um copo de água a um servo meu, porque é servo meu, de modo algum perderá a sua recompensa. A menor atitude em prol do reino será recompensada. O Senhor não esquecerá dos pecados impenitentes, mas Ele não esquecerá da obra do povo dele, não para a salvação, mas como demonstração do amor do povo dele para com Ele. Por isso que o nosso trabalho não é vão. Quando você estiver lá, no novo céu e nova terra, e for me visitar no meu terreno em Júpiter celestial, não sei se vai ter, eu estou só em devaneios. Você vai olhar aquele terreno lindo, que não será mais um planeta gasoso, porque é impossível de habitar. Valeu a pena. Você vai estar lá com o corpo glorificado, com todos os santos na história, batendo um papo com Pedro, com João, aí falando, Pedro, como é que foi lá quando você cortou ele de Malco? Aí Pedro vai falar, João, teve que contar que fui eu, os outros 3 não falaram que fui eu, falaram que um discípulo lá e cortou. Batendo uma conversa com eles, e louvando ao Senhor, e não haverá templo. Por quê? Porque o Cordeiro é o seu templo. Maravilhoso isso, coisa grandiosa, que a gente possa se consolar, porque cada trabalho, cada esforço seu, cada atitude sua de ir à igreja, ouvir a palavra, participar das coisas, pregar o evangelho, orar, e mesmo quando está chateado, não foi em vão. Por quê? Porque eu tenho uma grandiosa esperança. Se eu fechar meu olho, eu estou com quem? Com Jesus. E se eu abrir meu olho quando Ele voltar, eu vou estar com Ele. Não tem como dar errado. Nós já vencemos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor.